Oi, neném, tudo bem? Sou professor do ângulo Sorocaba e vim aqui passar para vocês um resumo de ecologia, tá? Pertencente ao cursinho. Olha só, hoje a gente vai dar uma olhadinha numa parte de ecologia que é muito interessante, tá? Essa parte da biologia ela é chamada de dinâmica de populações, logicamente pertencente à ecologia. Professor, dinâmica de populações? Relembra aí, professor, o que é uma população mesmo? Olha, neném, relembrando um pouquinho, população é um conjunto de indivíduos pertencente à mesma espécie, não é isso? Que vive em um mesmo local e ao mesmo tempo. Professor, o que população tem a ver com essa aula? Olha, tem que ver tudo, né? Uma população, ela sempre é dinâmica, ela ganha e perde indivíduos. Aumenta na sua quantidade, dependendo da situação ambiental, diminui na sua quantidade, tá? Por isso que a gente colocou lá o nomezinho dinâmica. Professor, quais são os fatores que podem interferir nessa dinâmica? Então, eu coloquei aqui no quadro, né? Olha só, coloquei aqui a letra N e uma setinha entrando. N é de natalidade. Então, os indivíduos que nascem, logicamente, vão se somar a essa dada população. Para o crescimento é um fator positivo, tá? O que mais que essa população pode ter? Imigrantes. Lembrando, não confunda, imigrantes está recebendo, não é isso? Então, essa população de uma dada espécie pode ser vizinha de uma outra população da mesma espécie. E entre elas pode ter troca de indivíduos. Então, aqui, se a situação está legal, ela pode receber indivíduos de uma outra população qualquer. Por isso que tem a letra I de imigrantes. No entanto, as populações estão sujeitas às variações ambientais, estão sujeitas a situações que podem ser, por exemplo, parasitismo, predação, não é isso? Então, naturalmente, uma população pode perder indivíduos. Professor, como que ela perde indivíduos nessa dinâmica populacional? Através da taxa de mortalidade, não é isso? O que mais? Não está legal aqui, o indivíduo, está muito apertado, né? O ambiente não está legal, vamos mudar. Imigração, que é a saída. Tranquilo? Então, na dinâmica populacional, podemos constatar que populações ganham indivíduos, natalidade e imigração, perdem indivíduos, mortalidade e imigração. O professor de geografia trabalha muito isso com vocês, ele fala sobre densidade populacional, que seria a quantidade de indivíduos, não é, que fazem parte de uma população, considerando-se o espaço onde ele se encontra. E a unidade do espaço pode ser área ou volume, não é? Lembrando que volume é para líquido. Então eu tenho uma fórmula para calcular isso. Densidade populacional é igual número de indivíduos pela área ou pelo volume. Professor, e se cai um exercício perguntando como que a população está crescendo, né? Ou então cai um exercício perguntando o seguinte, cai um exercício lá no enunciado. Uma população está perdendo indivíduos. Como que eu sei, professor? Tem uma taxa que é chamada de taxa de crescimento. Dá para saber se naquele momento, olha só, momento, se a população está crescendo, se ela está estável ou se ela está decrescendo em relação ao número de indivíduos. É chamado de taxa de crescimento e é fácil. A gente calcula da seguinte forma. Taxa de crescimento equivale a número de indivíduos que entram. Lembra que eu falei para você, neném? Natalidade mais imigração. Menos a perda, mortalidade mais imigração, certo? Tudo isso considerando um fator importante, que é o tempo, que é o momento. Então, naquele momento, a população pode estar crescendo, decrescendo, ou ela pode estar estável. Ok? Fácil, tranquilo, bonitinho. Biologia é coisa que a gente guarda no coração, né? Uma matéria linda, matéria de Deus. Vamos dar uma olhadinha agora no crescimento logístico. Quando eu falei para vocês que uma população está crescendo, dê uma olhadinha aqui, ó. Temos um gráfico bem fácil de entender. Nesse gráfico, nós temos dois fatores importantes. Número de indivíduo pelo tempo. Mais ou menos como a gente falou agora há pouco, né? Número de indivíduo pelo tempo. E eu coloquei uma curva onde a população está crescendo. Repare que eu coloquei letra A. Na letra A, a população está crescendo devagarinho. É chamado de lag. Crescimento lento. Pode ter poucos indivíduos. Se for uma reprodução sexuada, demora para um encontrar o outro. Crescimento lento. Letra B, log, que é o crescimento exponencial, crescimento rápido. Então já tem um número de indivíduos, né? Esse número de indivíduos tende a crescer exponencialmente.
No entanto, existem fatores que fazem com que essa população entre em equilíbrio, que é a letra C. Então, a maior parte das populações que a gente conhece tem essa curva de crescimento, tá? Fazendo uma analogia ao tempo de hoje, né? Nós temos aí, né, o novo coronavírus, o Covid-19. Então, ele também tem dinâmica de populações, não é isso? Então, o aparecimento dele se deu com alguns indivíduos sendo contaminados, crescimento exponencial, até atingir uma certa estabilidade, ou seja, até que uma determinada quantidade de indivíduos esteja infectado. Então, nós podemos fazer uma analogia entre os dois. Para terminar, temos aqui um gráfico que você encontra bastante quando se fala em ecologia dinâmica de populações. Esse gráfico, ele traz a curva que a gente colocou, né, que é a curva natural, que é a curva real de uma população, mas ele traz aqui algumas novidades. Por exemplo, potencial biótico. O que é potencial biótico? Capacidade que uma população tem de crescer. Toda população tende a crescer indefinidamente. Chamamos de potencial biótico, dê uma olhadinha. Qual é a tendência? Crescimento até o infinito. Por que ela não cresce, professor? Porque essa população, ela tem uma resistência ambiental. E essa resistência ambiental tem a ver com a capacidade limite do meio. Professor, você pode dar um exemplo? Nutrição. Não tem nutrição para sempre. Então a quantidade de alimento, ela pode ter um limite. Atingiu esse limite, a população já não tem mais um crescimento. Tá? Ela pode se manter estável. Ela tem uma curva que é chamada de curva real. Então guarde bem esse gráfico no seu coração. Esse gráfico vai mostrar para a gente que toda a espécie no ambiente natural, ela tem uma curva real. E essa curva real, ela vai encontrar com a capacidade limite que o ambiente oferece. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui uma praga de gafanhotos na África, tomou alguns países. Esse gráfico se aplica à praga de gafanhotos, professor? Não, neném. E por que não? Porque esses gafanhotos, eles têm, nesses ambientes, eles atacam lavouras, né? Então a capacidade limite deles é quase que infinita de alimentação. Então se eu tenho uma alimentação que é quase infinita, qual que é a tendência da população? Crescer por demais. E por isso que hoje eles estão aterrorizando, né, alguns países do continente africano. Era isso que eu tinha para passar para vocês, né? A ecologia dinâmica populacional. Façam aí uma revisão, dê uma olhada no livro-texto, vale muito a pena. Façam os exercícios e eu agradeço pela sua audiência.